Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Pignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Vamos iniciar então o estudo dessa manhã e eu quero orar contigo, orar por você. Daqui a pouco alguns irmãos já vão começar pela fé, se conectar aí a nós. Então vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conduzindo todo esse estudo para a honra e glória. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui as tuas bondosas mãos têm nos sustentado, têm nos fortalecido. Paizinho querido, queremos também colocar diante de Ti o estudo que nós iremos realizar nesse momento. Pedimos a Tua direção, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor use o Teu servo, Pai, para que ele seja instrumento da Tua graça e assim vidas aqui vierem se conectar, sejam edificadas, sejam fortalecidas e sejam transformadas no nome santo de Cristo Jesus. Pai, pedimos ao Senhor que possamos ouvir testemunhos diversos de pessoas que foram fortalecidas e de pessoas que tiveram um encontro verdadeiro contigo. Usa o teu servo, é a minha oração nesta manhã, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, sem mais delongas, eu quero já chamar o reverendo Davidson para que ele possa estar aqui e aqui ele já começar a falar a respeito do estudo, lembrando, o livro dele, né, que ele vai estar fazendo propaganda, são 2 livros, o que nós estamos estudando, Os Segredos do Salmo 91, e também um livro que já está quase que saindo do forno. Mas deixa eu chamar aqui reverendo Davidson, bom dia. Bom dia, reverendo Aderson, pastor Aderson, tudo bem? Bom dia a todos, shalom. Bom dia. Fala pra gente aí, eu sei que tem novidades, tem um livro, mas tem um livro que já está já saindo do forno. Fala aí conosco, meu amigo. Isso, tudo bem, pastor Aderson? Olha só, o nosso livro base dos nossos estudos, né, como temos falado aqui, Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91. Aqui, ó, direto da língua original hebraica. Esse livro aqui, ó, com 346 páginas, de muito conteúdo, um livro bem feito, bem ilustrado, um livro, ó, muito bem colocado, né? É um livro que trata para a gente, palavra por palavra, versículo por versículo, o Salmo 91. Tá vendo, ó? Tem várias ilustrações nele. Ele está bem, ó, bem diagramado, tá vendo? Você consegue ver aqui, ó, várias mensagens maravilhosas, não é? Aqui a sombra do Altíssimo,
Então você vê muita coisa bacana, né? Esse livro aqui, ele tem dado o que falar, as pessoas têm comentado muito bem, têm falado bastante sobre ele, não é? É um livro aqui, ó, cheio de imagens, tá vendo? Aqui, ilustrativas também. Um livro bastante interessante para você que quer conhecer o Salmo 91 em sua plenitude, tá? Então, Proteção Divina no Curso da Vida é o livro para que você compreenda o Salmo 91 com bastante profundidade. O livro também, irmão dele, é esse aqui, ó. Revelações Originais do Salmo 23. É o conhecido Salmo do Pastor, né? O livro também na mesma vibe, né? Muito bem ilustrado, aqui, ó, cheio de imagens também. Um livro totalmente baseado em hebraico, palavra por palavra, versículo por versículo. Não é um livro muito bem diagramado também, com muito conteúdo abençoador para a sua vida, né? Aqui, ó, várias imagens ilustrativas, enfim. Então, esse também você pode fazer o pedido e colocar a sua vida, né, diante do material. E olha só, esse aqui é o livro que está já na sua segunda edição ampliada. A semente é a palavra, tá? 400 páginas de puro conteúdo para quem deseja pregar a palavra de Deus ou quem já é pregador ou pregadora e quer aprimorar, né, as suas mensagens. Ó, o melhor e mais moderno manual para semear com eficácia a palavra de Deus a esta geração. Por que ele é o melhor e o mais moderno? Porque ele trabalha o sermão narrativo, tá? Aqui ele vai trabalhar o sermão narrativo e todas as nuances de estarmos conhecendo as técnicas de cinema, de teatro, tudo aplicada ao sermão, tá? Então você pode fazer contato comigo pelo WhatsApp 021 998 58 5402 e eu terei prazer em te responder e também te enviar informações de como adquirir esse livro aqui, esses meus livros aqui, tá bom? Joia, 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 joia. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Queridos, então, olha, já viram aí, tem outro livro que está saindo daqui a pouco, o Reverendo Davidson vai falar um pouco mais. Eu quero, então, ceder agora esse espaço. Eu vou sair de cena, ok? Para que o nosso querido amigo ele possa estar aí, então, dando sequência, né, ao estudo que nós estamos fazendo sobre o Salmo 91. Que Deus abençoe sua vida, que Deus sejamos nós edificados mais uma vez nesta manhã. Amém. Isso aí, pastor Aderson, muito bem, estamos já aqui com o nosso material, né? A nossa apostila, nosso PDF gratuito. Se você ainda não tem esse PDF, você pode fazer contato com o pastor Aderson para você receber, olha só, é esse PDF aqui, ó. Nosso material, Segredos Revelados do Salmo 91, tá? Totalmente baseado no meu livro Proteção Divina no Curso da Vida. Já estamos já bem avançados, né? Estamos quase já na reta final, chegando no caminho final dos nossos estudos. Estamos hoje aqui no versículo 13, no total de 16, não é? Então, falta pouco da nossa caminhada. Olha que interessante, ó, versículo 13 diz o seguinte, falando da proteção divina, né? Calcarás o leão e a cobra, pisarás o filho do leão e a serpente. Então, aqui ele fala de perigos naturais, perigos selvagens, né? Que era uma constante na época bíblica, na época em que o salmista Moisés escreveu. Lembrando que, sendo mesmo Moisés, né, o autor do Salmo, o compositor do Salmo 91, como a gente acredita que foi, aqui ele fala de situações típicas do deserto, daquela região desértica, não é, onde Moisés estava caminhando ali.
Então, era algo muito comum eles virem tanto leões quanto cobras, quanto serpentes, né? Serpentes do deserto, principalmente. Então, a gente vai ver aqui, olha como é que o texto diz, né? Calcarás o leão e a cobra. Né? Calcar é pisar, certo? É estarmos pisando, é estarmos, como o próprio texto bíblico também diz acerca de Jesus, né? É pisar na cabeça da serpente, né? Dizendo que o Messias, né? O Senhor, pisaria na cabeça dessa cobra, dessa serpente. Mas eram animais muito comuns, não é? Então, ó, calcarás o leão e a cobra, aqui, ó, o salmista usa uma linguagem simbólica para descrever a vitória e o domínio do crente sobre as forças malignas e perigosas. Isso já aplicando, né, para os tempos atuais. Aqui, ó, Tidror, Shahal aqui é leão, né, o leão mais velho, o leão mais forte, né, mais velho, mais vivido. Vepaten. Paten é serpente, ou cobra. É uma cobra muito específica no deserto. É interessante a gente perceber que Peten, né, que é cobra, deu origem à nossa expressão em língua portuguesa pitonisa. Vem de Peten, né, que é cobra. E, de fato, quando a gente percebe, né, as mulheres pitonisas da antiguidade, elas faziam o seu trabalho de adivinhação profética, tudo no paganismo, dentro do paganismo, elas faziam isso usando cobras. Né? Por isso o nome era pitonisa, porque vem de petem, cobra. Então elas faziam isso usando cobras, dançando com cobras, porque a cobra sempre teve esse quê de esotérico, né, de espiritual, enfim. Tinha essa visão pitoresca, né, de como a gente poderia acessar o mundo espiritual, no caso aqui, nessa visão mais pagã. Mas, como eu estou falando, tanto o leão quanto a cobra eram animais muito comuns no deserto. Né? Eu separei algumas imagens aqui que a gente já vai ver, mas deixa eu continuar aqui com o conteúdo para depois mostrar as imagens para você. Ó. Aqui o salmista usa uma linguagem simbólica, né, já trazendo aqui uma interpretação para o dia de hoje, especialmente porque aqui na cidade grande a gente não vê muito nem o leão nem cobra, né? Leão está mais atrelado a países africanos, lugar de selva, né? Você consegue ver o leão no zoológico hoje. É o leão totalmente dominado, né? É o leão que já não é mais o rei da floresta, né? Mas desde a antiguidade, lidar com esses animais selvagens aqui era uma constante, né? Você deve lembrar no texto bíblico que Davi teve uma ocasião que ele estava protegendo, cuidando das ovelhas do rebanho do seu pai. De repente aparece tanto o leão quanto o urso. Algumas versões dizem leão, eu entendo que ele lidou com os dois animais, né? Uma vez foi o leão, outra vez foi o urso. Ele teve que proteger o rebanho, tendo coragem, né, para lidar com os animais selvagens. O próprio Sansão também, andando lá pelos caminhos, né, da Filistia, lá, juntamente com Israel, ele teve que lidar com o leão também, teve que matar o leão lá, quebrando a mandíbula do leão, né, e matando o bicho. Então, era muito comum você ver leões na Bíblia, na época bíblica, você vê cobra, então, cobra do deserto era muito comum, né, serpentes, enfim. Então, a gente hoje entende de modo simbólico, porque na cidade grande, como eu disse, a gente quase não vê, né, animais peçonhentos ou selvagens desse nível, né, com esse nível de situação. Até se eu estiver andando na rua ou em casa, de repente aparece um leão na minha frente, de modo real, concreto, eu vou me assustar muito, né, porque não é normal. Cobra, de vez em quando, numa região mais rural aqui no Brasil, você acha fácil. Você acha uma cobra pequena, grande, uma cobra peçonhenta,
em regiões rurais, que tem muita floresta. O leão já é muito mais complicado, né? Leão aparecer aqui no Brasil é complicadíssimo. Mas, enfim, né? Ninguém descarta também, né? Mas eu já sei de até cidades aqui de lugares, né, que criam jacaré, por exemplo, né? Tem jacaré, tem crocodilo, não digo, né? Mas jacaré tem. Então, assim, animais selvagens, que era muito comum no mundo antigo, para hoje na cidade grande é mais difícil de você achar. Mas era um perigo muito comum, tá? Você tem que lidar com animais e tem que se proteger contra esses tais animais. Era muito comum, tá? Então, quando fala aqui, calcarás o leão e a cobra, pisarás o filho do leão e a serpente, calcar, né, com o calcanhar, não é? Pisar com o calcanhar. Aqui se refere a você estar dominando perigos que estão muito acima do normal, né? Perigos que você tecnicamente não teria controle sobre eles. Mas aqui você consegue controlar, inclusive, perigos sérios, perigos muito complicados, como esse, né, que é o perigo de lidar com animais selvagens. Então, aqui, ó, nessa linguagem simbólica para hoje em dia, descreve a vitória e o domínio. Aqui, ó, a palavra é domínio, né? Lá no Éden, antes do pecado, Deus falou, né, que nós estaríamos dominando sobre toda a criação, inclusive animais, né? Como ainda não havia acontecido o pecado, então era mais fácil dominar animais. Todos os animais eram selvagens, né? Mas não tinha esse peso da selvageria após o pecado. Então, o domínio humano seria mais fácil. Tanto mais fácil que quando Deus quis criar Eva, né, para Adão, antes de fazer isso, Deus mandou que Adão desse nome aos animais. Então, para isso, ele teve que se aproximar deles. E era tranquilo, porque não havia pecado ainda, né? O mundo não estava ainda nessa, nessa selvageria, né? Digamos assim. Então, era mais fácil dominar. Mas mesmo assim, mesmo após o pecado, o mundo já avançando na malignidade, mesmo assim a gente consegue ter essa promessa aqui de Deus, de que a proteção de Deus é tão grande que Deus faria, e aqui é uma ação divina a nosso favor, mas Deus faria com que nós mesmos tivéssemos domínio sobre os animais, mesmo os selvagens, né? Então é bem interessante aqui, ó. O salmista então usa uma linguagem simbólica para descrever a vitória e o domínio do crente sobre as forças malignas e perigosas, tá? Aqui vem uma ressalva que eu vou fazer já já, tá? Que há exageros também nessa área aqui. O leão e a cobra são frequentemente usados na Bíblia como símbolos de força e de perigo, tá? Perigo selvagem, né? E essa força selvagem também, representando os desafios e adversidades que enfrentamos na vida também. O fato de o crente calcar ou pisar sobre os animais indica que ele os domina e os subjuga pela proteção divina, tá? Então, quem vai subjugar os tais animais aqui, essas forças da natureza, quem vai subjugar é o próprio crente. Como é que ele vai fazer isso? Pela força, pela proteção divina, tá? O crente sozinho não consegue vitória sobre os tais animais. Você lembra de Daniel na cova dos leões, né? Ali precisou Deus agir para que Daniel não fosse devorado por aqueles leões famintos, que eram mantidos na cova daquele jeito, com pouca alimentação, que é para uma situação dessa eles realmente devorarem qualquer pessoa que fosse jogada ali, né? Não haveria chance. Mas, por propósito divino, Daniel foi poupado dessa cova dos leões, né? A mesma sorte não tiveram muitos cristãos do primeiro século, perseguidos e mortos, torturados no Coliseu. Então, leões e outros animais selvagens também eram mantidos famintos para os espetáculos do Coliseu, né?
Para você ver como era muito comum, inclusive povos pagãos usarem esses tais animais para poder demonstrar domínio sobre eles, enfim, né? E aqui, então, há uma promessa de proteção divina para aquele que topasse com algum tipo de animal como esse, tá? Ah, mas então por que Deus não protegeu os cristãos mortos no Coliseu, né, no primeiro século? É que Deus falhou na proteção? Não. Ali, naquele momento específico, havia um propósito também desse martírio dos cristãos. Então, havia o martírio pelo Coliseu, com animais selvagens. Inclusive, Nero fez uma coisa muito terrível, né? Ele prendia, amarrava cristãos em lugares altos em Roma, em postes, e jogava fogo nesses cristãos para poder iluminar a cidade de Roma. Cristãos sendo mortos ali, servindo de luzeiros para Roma. Era terrível, por quê? Porque tinha inclusive um humor sádico nisso, né? Você não diz que são a luz do mundo, então vocês vão iluminar Roma com os próprios corpos, né? E de fato essa era uma tortura muito comum também naquela época do Império. Então você tinha aqui, né, um propósito divino em permitir que cristãos fossem inicialmente martirizados. É terrível a gente pensar nisso, mas tinha um propósito, sim, em fazer com que o evangelho estivesse sendo pregado no primeiro século sob o sangue, né, dos cristãos. Então, isso sedimentou, o sangue dos cristãos sedimentou, né, sementou, na verdade, tornando uma base muito sólida para a pregação do Evangelho. E se temos o Evangelho ainda hoje, muita gente teve que ser martirizado por isso. Mas entenda, ninguém aqui está procurando os animais selvagens. Ninguém aqui está se colocando em perigo de modo irresponsável, né? Aquela é uma situação de quando você se depara com um animal selvagem, Deus promete livramento, né? Quando você se deparava antigamente com animais selvagens, de modo que você não tinha muito o que fazer, porque é igual o ditado brasileiro, né? Se você correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Então, é um provérbio brasileiro que tem a ver com esse eco, não é, de uma realidade muito distante no mundo antigo. Mas então, ele está dizendo aqui, ó, e nós seremos protegidos contra esses perigos de animais selvagens. E a segunda parte do versículo, né? Pisarás o filho do leão e a serpente. Então, aqui fala em Kefim, Kefiv, aliás, Kefir, né? Que é o reis. Então, Kefir. Esse Kefir aqui é um leão pequeno, é o filho do leão, é o leãozinho, filhotinho de leão, não é? Então, se aqui a palavra Shahal se refere ao leão velho, ao leão já experiente, aqui Kefir se refere ao leãozinho, tá? O leão pequeno, ou seja, com pouca experiência, mas cheio de vigor, cheio de força, cheio de voracidade também, né? Então você vai tanto proteger, né? Aqui é um paralelismo, como é uma poesia, né? Um paralelismo poético e sintético, porque ele está repetindo as mesmas ideias da primeira parte, repete na segunda parte, reforçando esse conceito, né? Então, repete com palavras diferentes, está vendo? Calcarás o leão e a cobra. Pisarás tem a ver com calcar, né? Que é pisar com o calcanhar aqui. E o fio do leão, que tem referência ao próprio leão em si, ao leão velho, né? E a serpente, que também tem referência à cobra, né? A serpente aqui é propriamente a serpente do deserto. Então, você tem aqui duas partes do versículo e ambas falam a mesma coisa, de um modo um pouquinho diferente, que é para reforçar a memorização, né? Numa época que não era fácil você ter material escrito, então o povo memorizava os versículos. Então, para facilitar a memorização,
usava-se o paralelismo, no caso aqui, o paralelismo de ideias parecidas, não é? Para poder reforçar o conceito. Então, pisarás o fio do leão e a serpente, repete a mesma ideia, tá? Reforçando, portanto, e fixando. E aqui tem essa pequena variação, porque não é o leão velho, mas agora é o leão pequeno, é o leão filhote, filhote do leão, né? Essa expressão reforça a ideia de domínio e controle sobre as forças malignas, né? Nessa aplicação que estamos fazendo aqui. No caso dos animais selvagens, representando as forças malignas, especialmente a serpente, né? Que era uma figura muito atrelada ao paganismo também. O filho do leão e a serpente representam o mal em suas várias formas, e o crente é capacitado por Deus a pisar ou esmagar essas ameaças espirituais sob os seus pés, né? Isso me faz lembrar também, especialmente o leão, que era o símbolo do Império Romano. O Império Romano também, mas era símbolo também do Império Babilônico antigo, né? Mesmo depois, na época de Moisés. Então, o leão era uma figura, né, tão imponente e importante, uma figura tão forte no mundo antigo que Babilônia quis usar o leão alado, como representação pictórica ou representação simbólica do próprio império. E a serpente também era um animal muito usado na época do Egito, né? Sendo Moisés aqui o autor, ele estava muito acostumado a ver serpentes lá no Egito. Inclusive, na própria mitologia do mundo pagão antigo, né, tinha a grande serpente Tiamat, que nesse meu livro aqui do Salmo 91, coloco várias imagens ali e explico de modo resumido a história de Tiamat e até serpente também lá do Egito, né? Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Então, no livro tem assim, uma informação bastante completa sobre esses animais também, no mundo antigo, inclusive com imagens, né? Então, neste versículo, o salmista continua a enfatizar a proteção divina sobre o crente, destacando a sua capacidade de subjugar e superar os perigos e adversidades da vida, né? De um modo geral, inclusive, problemas espirituais, que é a representação aqui desses animais selvagens. A linguagem poética usada aqui transmite uma imagem poderosa de vitória e triunfo sobre o mal, enfatizando a segurança e a proteção que o crente desfruta sob os cuidados de Deus. Então, como eu prometi, eu vou mostrar aqui algumas imagens que eu estive separando também, para que você tenha, né, uma imagem assim, muito própria. No caso aqui, ó, essa primeira imagem, olha que imagem bonita de um leão, né, um leão com uma juba, né, bastante protuberante aqui, né, uma imagem muito bonita de um leão, né, para você ver ilustrado na sua tela. Aqui uma outra imagem também de um leão já com seu filhotinho, né, com o leãozinho aqui perto dele, né, e você vê aqui, né, essa figura imponente desse leão com o seu filhote.
para você perceber. É uma imagem até bastante recorrente nessa imagem aqui. Alguns já até fazem um quadro dessa imagem. E é muito bonito realmente, né? Um leãozinho junto com o leão pai. Né? Lembra até dos desenhos que caracterizaram muito, né, a minha juventude, que é o desenho da Disney, o Rei Leão. Embora, né, se tenha lá dificuldades com respeito a mensagens subliminares no desenho, isso já está bastante consolidado também, mas ainda assim é um desenho que eu gostei muito de assistir, né? Marcou a minha infância, inclusive as músicas do Rei Leão. Eu lembro aqui do Mufasa, né, o leão pai, me lembro de Simba, o filhotinho aqui, tendo que aprender, né, de modo muito difícil para ele, mas teve que aprender na marra a aprender a viver o ciclo da vida, né, e ser forjado para ser o novo rei, substituindo, de fato, né, o rei verdadeiro, substituindo o seu pai Mufasa e não o seu tio Scar, que era um rei fajuto, né, um rei que tomou as rédeas do reino de modo traiçoeiro. Então, é um desenho bem interessante, embora tenhamos que ter a ressalva lá, né, da história e das mensagens subliminares que aparecem no desenho lá também. Aqui é uma outra imagem, que já é de uma leoa, mas também com seus filhotes. E a gente sabe, né, que nessa expressividade dos animais, né, é a leoa que realmente caça a maior parte das vezes. O leão fica deitado, ele comandando, né, a família ali, e a leoa é que vai, junto com os filhotes, caçar os animais, né? Então, o treinamento para os filhotes é feito pela mãe, pela leoa, e às vezes também pelo pai, pelo leão, né? Mas o fato é que está aqui, ó, uma imagem também muito bonita dessa leoa com os seus filhotes aqui, né? Lambendo aqui, ó, né, lambendo o focinho aqui, porque de fato eles devem estar, de repente, vislumbrando alguma presa, algum animal, para estar atacando aqui, né, nesse ambiente aqui, provavelmente uma savana africana, onde hoje em dia ainda existem muitos animais ao ar livre nessas savanas, né, lá na África. Além do leão, você também pode ver aqui uma imagem. Essa imagem aqui é a da serpente do deserto, tá? Aqui a cabeça da serpente, ela tem essa protuberância aqui, né, parecida com chifre, em cima dos olhos dela. É uma serpente peçonhenta. Você percebe que ela está aqui no ambiente desértico, né, com uma imagem assim, muito aproximada, inclusive, da terra aqui no deserto. E é uma serpente muito peçonhenta. E você percebe aqui também o tom da pele da serpente, até dos olhos, né, da serpente também aqui, os detalhes, é uma serpente que está adaptada para se camuflar nas areias do deserto, né? Embora os desertos da Palestina, lá de Canaã, não seja um deserto de areia, mas seja um deserto de pedras. Os desertos de Israel são desertos caracterizados por pedras desérticas e não pela propriamente areia, né? A areia mais típica do deserto do Saara, do deserto lá próximo lá do Egito, da Arábia e da África também, né? Mas o fato é que, como cremos que foi Moisés o autor do Salmo 91, então a referência que ele tinha provavelmente era a da serpente do deserto mesmo, das areias aqui, como era comum lá no Egito, tá? É provavelmente o tipo de serpente que ele fez alusão. Então você tem aqui a cabeça, o restante aqui do corpo em menos evidência, mas tem outra imagem aqui que a gente vai ver com mais tranquilidade. Uma serpente do deserto com essa característica aqui, dessa parte aqui em cima do olho, que parece um chifre, né? E essa imagem aqui, inclusive, está também no livro, para ilustrar a serpente do deserto, né? Víbora do deserto. Aqui uma outra imagem também dessa mesma víbora, então, com um pouco de diferença, mas olha aqui o chifre, né? Aqui é um chifre de verdade, né? É que ela com
com o seu corpo mais visível, com escamas mais grosseiras, né? Escamas mais fortes, mais grossas. É uma víbora de verdade, né? É uma escama tão grossa que, olhando assim de longe, parece até que são pelos. Mas são escamas. Olha como é que elas são grossas, né? Você tem aqui o olho dela também e o chifre, né? O chifre que parece quase um animal pré-histórico. Então, rústica, que é a víbora do deserto, tá? Ela também aqui, ó, caminhando entre as areias, né? E se for o caso dela se meter aqui debaixo da terra, ela se camufla tranquilamente e consegue pegar uma presa menor, né, no deserto, sem inclusive ser notada, né? E veja como uma víbora é. Aqui, ó, outra imagem da víbora do deserto, agora em corpo inteiro, e ela já camuflada. Olha como é que ela se camufla na areia, né? Veja como é que fica mesmo com as suas escamas aqui, ó. Essa pele, né, grossa que ela tem, ó, quando você mescla aqui com a areia, você não percebe, né? Você não consegue distinguir. Porque olha a cor dela, né? Comparada com a cor da areia. Eu acho que dá até para aumentar aqui, ó. Aqui, ó, deu para aumentar. Veja como que é. Tá vendo aqui, ó? Em altíssima qualidade, ó. Aqui é a cabeça da serpente, as escamas, tá vendo? Ó? O olho dela, aquele olho, né? Tipo de uma cobra, de uma serpente. Misturado aqui com a areia, aqui, ó, tá vendo? Misturado com a areia. A escama dela parece que é parte também dessa estrutura aqui, né, da própria areia. Então, veja como é fácil ela se camuflar, né? Nessa imagem aqui em altíssima resolução. Aqui não tem os tais chifres, mas tem também aquela protuberância própria, né, também da víbora do deserto. Aí você vê que é uma cabeça até bastante longa, né, com essa parte aqui, essa protuberância aqui atrás, no final da cabeça, e o corpo seguindo aqui, né? É terrível. E aqui você tem exageros envolvendo esse versículo do Salmo 91. Existem igrejas americanas, aqui é uma igreja americana. Eu acho até que esse irmão aqui já faleceu, inclusive, não sei se foi ele ou se foi outro, mas faleceu picado por serpente, pela própria serpente venenosa que ele tinha esse costume de fazer aqui nos cultos, né? De estar no culto pentecostal, anel pentecostal americano, e dançando aqui com cobras venenosas. O texto do Salmo 91 não diz que é para a gente se colocar em situação de perigo desse jeito, entendeu? Não é para você buscar no culto, mostrar que você é o santão, que você é o santarrão, né? Que você tem poder sobre animais. Então você se coloca à toa em situação de perigo, tá? Isso aqui não é para fazer. A Bíblia não dá respaldo para isso. Não é isso que o Salmo 91 está prometendo. Essa proteção não é contra esse tipo de insensatez, tá? Fazer esse culto mesmo, eles cantando, gritando, e esse cara aqui dançando com a serpente. Aqui, ó, uma outra imagem também de uma outra situação, a serpente aqui, ó, a serpente venenosa, viva. Aqui essa mulher com uma espécie de talite, né? Que essas franjas aqui são típicas da veste judaica, chama-se tzitzit, tá? E ela colocou o tzitzit aqui numa veste que ela está usando. É uma típica igreja pentecostal americana, né? Aqui uma outra irmã aqui, ó, gritando também, em êxtase, né? Aqui espiritual, e ela aqui também. E o cara aqui olhando para a cobra e mostrando que ele tem poder para estar brincando com o perigo, né? Assim, mostrando a pretensa proteção divina. Né? Repito, não, o Salmo 91 não diz para a gente fazer isso, tá?
É apenas uma promessa que, caso eu esteja numa situação de perigo contra animais selvagens, eu estarei recebendo proteção divina. Mas não é para eu me colocar de modo insensato, de modo inconsequente, numa situação de perigo como essa, né? Aqui uma outra imagem, aquele mesmo irmão careca, né? Com roupa típica no culto neopentecostal, e você percebe aqui que não apenas esse irmão aqui, não sei se ele ainda é vivo, né? Mas não apenas ele está aqui dançando com uma cobra, tá? E você percebe que é uma cobra peçonhenta, não é uma cobra sem veneno, né? Ela é peçonhenta. Enquanto aqui atrás também, ó, tem um outro braço aqui também segurando uma outra cobra. E tem esse aqui também está segurando uma cobra. Esse cara aqui, ó, também está segurando outra cobra. Só nessa imagem aqui você vê três cobras, né? Uma, três e pô, não, aqui é o microfone. Então você vê aqui, ó, uma cobra em primeiro plano, né? Com esse irmão aqui careca, né? Que apareceu em outra imagem. Você vê um outro braço aqui com uma segunda cobra também no segundo plano e uma terceira aqui, ó, no terceiro plano. Então, só nessa imagem aqui você vê que é um tipo de culto em que eles dançam com cobras numa compreensão completamente equivocada desse versículo do Salmo 91, tá? Então, como eu estou dizendo aqui, o texto não diz que é para você se colocar em situação de perigo, seja com leão, seja com cobra, seja com outro tipo de perigo, né? Não é isso. Até lembrando aqui ainda do desenho do Rei Leão, né? O Simba, ainda criança, ainda filhote, ele disse: é o perigo, eu rio da cara do perigo, né? Ele estava ali no cemitério dos elefantes, e é ali que ele é atacado. Ele é atacado e então teve que Mufasa, o seu pai ainda vivo, protegê-lo, né, do ataque das hienas. Então é bem interessante, né, você perceber que a Bíblia não diz que eu tenho que buscar me colocar em situação de perigo. Mas quando o perigo, seja espiritual, seja o perigo real, concreto, né, como esses animais aqui, ou perigo qualquer, né, que a gente enfrente, quando o perigo vem, Deus me promete proteção, promete ajuda, não é? E promete também o cumprimento de um propósito específico que ele tenha na minha vida. Agora, eu não posso me colocar em perigo desnecessariamente. Eu não tenho que buscar o perigo desnecessário, né? Mas o que coopera a mim fazer para eu também evitar o perigo, eu vou fazer. E aqui vem uma lição importante. Quantas vezes a gente se coloca em situação de risco sem necessidade? A gente, às vezes, por não se cuidar, se coloca em situação de risco na saúde. Ou então se coloca em situação de risco na administração do lar, no trabalho também, né? Se coloca em situação de risco numa empreitada, arriscada lá, sem necessidade, né? Eu não tenho por que mostrar que eu sou corajoso me colocando em situação de risco à toa. Isso não é coragem, isso é inconsequência. Isso é eu querer agir de modo irresponsável, entendeu? Então, seja lá qual for a área da sua vida que você tenha agido com irresponsabilidade, com inconsequência, é preciso você parar para pensar, né? Não fazer como essas pessoas que compreenderam errado o versículo e começaram a dançar com cobras. De vez em quando vem notícias aí dessa tal igreja americana em que as pessoas que dançam com cobras venenosas ali acabam morrendo, justamente picados pelas cobras que eles dizem dominar, não é? Não é isso que o texto está dizendo, tá? Eu não tenho que buscar o perigo. Eu tenho que, na verdade, andar de modo seguro, agradável a Deus, servindo ao Senhor, mas quando o perigo aparecer, contar com Ele para a minha proteção, para o meu livramento.
mais do que eu puder fazer para evitar perigo, eu vou fazer. Inclusive, Jesus disse isso. Satanás, na tentação contra Jesus, Satanás diz, ó, o Salmo 91, né, citado por Satanás, que a gente já até falou aqui, diz que você ser pulado do pináculo do templo, até os anjos vão te proteger. O que Jesus falou para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? Então eu não tenho que tentar o Senhor. Ele citou a Bíblia para falar isso. Eu não tenho que ficar tentando o Senhor, eu não tenho que ficar demonstrando para as pessoas, né, que eu sou o preferido de Deus, que eu sou protegido, que eu sou abençoado e ninguém me toca. Eu não preciso fazer isso. Isso é soberba espiritual também. E essa soberba leva à ruína. Né? A Bíblia diz em Provérbios que a soberba precede a ruína. Então, se você quer ser arruinado na sua vida espiritual, seja soberbo, entende? Então, eu tenho que, na verdade, buscar a humildade, para que então eu seja abençoado, seja cuidado e eu possa ser, de fato, protegido pelo Senhor. Tá legal? Então, esse é o versículo 13. E agora, eu gostaria de pedir ao pastor Aderson que esteja assumindo aqui, né, essa parte de perguntas e respostas. Joia, joia. Hoje algumas pessoas passaram por aqui, mas não deram joinha. O David Cian, também a Rosilane Mello passou por aqui. E tivemos mais outras pessoas que deram uma passadinha. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós temos o joinha aí do Isaías Barcelos. Deus abençoe também sua vida, Deus abençoe sua casa e a sua família. Muito bom o estudo desse versículo, até porque a gente vê alguns extremos, né? Como o próprio reverendo Davidson comentou, né? O que o versículo diz e depois a posição extrema por parte de muitas pessoas que acabam, na verdade, tentando a Deus, né? Que acabam gerando até mesmo constrangimento por não conseguir discernir e interpretar corretamente alguns textos bíblicos, né? É muito. Pode falar, pastor. Pastor Aderson, tem até um versículo que eu estou olhando aqui na minha tela, é o versículo de Jó, capítulo 5, versículo 22, e também o versículo 23. Né? Tem uma questão interessante que ele coloca aqui, né? É um reforço que nós vimos aqui no Salmo 91, né? Então, Jó, capítulo 5, versículo 22, fala o seguinte: da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Né? Aqui se refere a medo desses tais animais. E agora o versículo 23. Porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Então, essa é uma mensagem que Jó traz, né? Trazendo para a gente essa compreensão de como era muito comum os animais selvagens estarem vivendo ali no dia a dia junto com as pessoas, né? Era algo muito comum. E era um medo muito comum também naquela época. É só para trazer esse reforço aí. Boa, boa. Tá vendo, irmãos? E a gente precisa, então, saber exatamente os momentos, né? Eu vou chamar de momentos, né? A promessa e também a gente não tentar o Senhor, o nosso Deus. A gente percebe nos dias de hoje que muita gente anda tentando. Demos o exemplo de cobra, mas muita gente anda, tenta o Senhor fazendo uma série tendo uma série de atitudes, de ações e comportamentos que, na verdade, Deus não concorda, né? Deus não tem nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com relação a isso. Alguns casos Deus pode agir? Pode agir, não estou dizendo que ele não possa agir, ele pode agir sim, mas não é costume, mas não é o comum de Deus, né? Então a gente precisa ter muita clareza. Querido amigo, eu não tenho perguntas, também não vi nenhuma pergunta aqui, né, nessa manhã.
Quero, então, caminhar aí para o encerramento da nossa live. Queremos pedir aos amados irmãos que estão assistindo, que vão assistir no decorrer do dia, que, por favor, compartilhem, né, a nossa live, para que outras pessoas sejam edificadas, sejam abençoadas, principalmente no dia de hoje, que vai falar sobre os extremos. Na semana passada, falamos a respeito de anjos, sim, que existem anjos que estão aí responsáveis por determinadas regiões. E hoje nós estamos falando, o texto vai falar sobre a questão de ter de pisar, né, na cabeça da serpente, mas ele vai fazer um alerta, né? O pastor David, o reverendo Davidson, ele faz um alerta à questão dos extremos. Pastor Davidson, suas considerações finais, por gentileza. Opa, tudo bem? Então, olha só, a gente está reforçando aqui o livro, né, que você já conhece, Proteção Divina no Curso da Vida, sobre cada palavra, cada versículo do Salmo 91, explicado aqui, né, de modo muito simples, mais profundo, com muitas imagens também, né? Um livro muito completo, comentando o Salmo 91, com base no original em hebraico. Também aqui, ó, o Salmo 23, em suas revelações originais, também todo comentado à luz da Bíblia hebraica, tá? Toda a revelação que a Bíblia hebraica traz sobre o Salmo 23. E se você é pregador e pregadora, né, você pode, ó, conhecer aqui também o livro A Semente e a Palavra, da sua segunda edição ampliada. Eu estou esperando para esse mês de junho de 2024, até o final desse mês, vai chegar a remessa aqui, e dentro em breve eu vou poder mostrar aqui na tela para vocês o meu livro totalmente baseado no livro de Jó. Não é um comentário, não é exaustivo, versículo por versículo, palavra por palavra, porque o livro de Jó ele é muito complexo, ele é muito grande também. Então, ia ser praticamente uma coleção de livros e é um trabalho de uma vida, né? Então, eu fiz um comentário sobre o livro de Jó, pegando assim, os temas principais e as passagens principais, e tanto o prólogo quanto o epílogo eu fiz uma análise também no hebraico, né? Então, vai ser bem interessante para você também você conhecer o livro que é muito difícil, né? O livro de Jó. Ele é difícil tanto pelo hebraico arcaico, ele é um dos livros mais antigos, se não o primeiro livro a ser escrito, provavelmente foi o livro de Jó mesmo, né? O livro mais antigo da Bíblia, muito provável, e é também um livro difícil pelo tema que ele trata. É um tema muito caro para nós, né? O tema do sofrimento dos justos. E qual o propósito de Deus é permitir que o justo sofra, né? Então, você tem tanto de um lado Deus prometendo proteção para o justo, para aquele que habita no esconderijo, né, do próprio Deus, do Altíssimo, e você também vê também situações de propósito no sofrimento, como é o caso de Jó e de tantos outros servos de Deus no passado também, e não é diferente para nós hoje. Então, se você sofre e quer compreender os detalhes bíblicos, não é, e os propósitos de Deus para o sofrimento, esse livro que vai chegar esse mês, se Deus quiser, ele será muito útil para a sua vida, porque eu trato desse tema, que é um tema difícil e espinhoso para a fé de todo cristão. Tá legal? Então, aguarde notícias e novidades sobre o meu livro, Além do Sofrimento, né? A disputa pela integridade no livro de Jó, tá? Então, é bem interessante, você vai gostar se você tiver acesso a esse material também. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson. Muito bem, pediu o Davidson, o reverendo Davidson, então, que por gentileza faça a oração final. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã
com a nossa manhã com Deus. Mais uma vez, reverendo, muito obrigado por estar doando, né, a manhã da sua quarta-feira para nos ensinar, para nos capacitar, para nos fortalecer na palavra e, ao mesmo tempo, na fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar então, né? Para te exaltamos por estarmos aqui nessa live, mais uma aula com sucesso, com a tua bênção, para que compreendamos, ó Pai, os segredos que o Senhor revelou em sua palavra, especialmente nessa série que estamos estudando, o Salmo 91. Abençoa cada um de nós, nos dá a tua graça, nos dá sempre a tua proteção divina. Nós clamamos a ti, pedimos estas bênçãos a ti, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Então, até amanhã, se Deus quiser. Shalom, bom dia, Zilmar Guimarães, que também está conosco. Deus abençoe também a sua vida. Shalom. Shalom, shalom.